vamos já começar a anotar aqui, ó. Composição é necessariamente algo de natureza abstrata, certo? Por que abstrato? Como assim abstrato, né? Como assim? Essa é a parada-chave. Então, o abstrato ele se contrapõe ao representacional, correto? Como assim, man? Como assim se contrapõe ao representacional? É uma oposição, certo? E a gente tende a pensar desenho muito de maneira representacional, muito de maneira simbólica, talvez, muito pelo que as coisas significam e não pela estrutura visual própria daquilo ali, tá ligado? Por exemplo, vamos fazer uma composição clássica aqui, né? Composição, por definição, vai ser o seguinte: vai ser a forma que os elementos da imagem estão organizados, né? A organização dos elementos de uma imagem. Então eu tenho um frame, né? Um quadro, um enquadramento específico. Que a gente convencionou, por algum acaso, né? Em estabelecer esse enquadramento específico como um retângulo a maioria das vezes, né? E aí a gente vai fazer uma composição nesse retângulo. E aí essa composição nesse retângulo acaba sendo representacional em que sentido? Eu vou desenhar uma montanha. Então aí você vai lá e desenha uma montanha. Eu tenho uma montanha. Aí você vai lá e desenha a montanha. Aí a montanha tem um castelo em cima. Aí você vai lá e desenha um castelo. E aí tem um rapazinho andando. Você vai lá e representa um rapazinho andando com a espada em direção ao castelo. E aí tem grama na frente. E tem nuvens também. Eu estou dando nome às coisas que tem na minha imagem, certo? E pensando, não, eu estou representando as coisas que eu quero que tenha na minha imagem. Um cara com uma espada, uma montanha com neve e um castelo lá em cima. Mas aí tem um sol se pondo também aqui. E tem vários urubus aqui. Que legal! Essa composição é incrível, rapaz. Bicho, isso é pensar representacionalmente. Eu estou pensando, eu preciso representar essas coisas dentro daquele enquadramento. E é isso. E aí você vai só botando essas coisas e não existe nenhum tipo de pensamento visual, porra. Nenhum tipo de pensamento gráfico naquela parada. Quando a gente olha para um bom artista de composição, um bom artista, ponto, né? A composição dele, ela não está preocupada com a representação apenas. Evidentemente que existe a representação ali, né? Mas por baixo da representação, vamos pegar esse trabalho aqui que eu adoro usar de exemplo, do Mad Schaefer, certo? Legal. Temos aqui o quê? Aí o olho iniciante, leigo, vai olhar para isso e falar, temos então uma mulher em cima de uma parede de pedra com neve, ela tem umas coisas de arma aqui, é tipo uma guerrilheira talvez, tem uma arma ali, tá projetando uma sombra assim, dando nome às coisas. Mas a composição ela não é pensada assim, porra. Ela é pensada de maneira abstrata. Isso aqui não precisa ser isso que significa. Então, para facilitar nosso entendimento, a gente vai fazer duas coisas para tornar essa imagem mais gráfica, mais abstrata, para a gente entender essas relações visualmente, que é o seguinte. Primeira coisa, a gente deixa isso aqui em preto e branco. Segunda coisa, ou seja, para enxergar só os valores, tirar esse excesso de informação que as cores trazem, né? Segunda coisa, a gente vai... vou converter isso aqui em objeto inteligente e vou aplicar um desfoque, né? Para dar aquela borrada. A gente fez isso, inclusive, na última live. Dá um desfoquezinho aqui, tá muito grande, deixa eu diminuir um pouquinho, ó. Só para a gente perder o detalhe da superfície e aquela textura, né? Vou afastar um pouquinho também a vista, ó. E vou fazer o seguinte, vou até espelhar essa imagem para que a gente desacostume um pouco com a forma que a gente estava enxergando aquela imagem. Essa composição, na verdade, não é uma mulher lá. É o quê? Eu tenho uma forma tal que serve a algum propósito, uma forma interessante, serve um propósito aqui de criar profundidade, de criar uma moldura em volta da personagem. Eu tenho uma linha clara ali, ó, que passa por trás desse rosto dessa personagem. Então, provavelmente o artista quis que eu olhasse para ali, né? Ele não queria tanto que eu olhasse para essa região, provavelmente. Uma região, portanto, mais passiva da imagem. Queria que ele feche essa região, me faz olhar para cá, porra, essa aqui é uma região mais ativa da imagem. Tem um rosto humano que tende a sugar a nossa atenção. Aqui ele tem outras linhas em outros contextos, ó, formas que de alguma maneira também ajudam a apontar para ela, ó. Então, um movimento geral que a gente percebe nessas linhas aqui. A gente tem essa silhueta desse elemento aqui, ó. Não vou nem dar o nome, não precisa ser uma arma, poderia ser qualquer coisa, percebe? O fato disso aqui ser tão marcante, tão importante nessa imagem, é o contraste, né? É o fato dele jogar o claro sobre o escuro, desse recorte gráfico aqui, por exemplo, ó, de como ele separa esses valores. Então você tem uma definição de áreas mais
ativas e áreas mais passivas, se contrapondo, né? Então meu olho ele está sendo estimulado em áreas específicas, né? Para fazer certos movimentos, para seguir certas regiões, de maneira muito consciente do artista. Isso é um pensamento gráfico, é um pensamento abstrato, independente do significado daquela imagem, correto? Evidentemente, deixa eu voltar no espelhamento inicial ali, o espelhamento original da imagem, porque tem uma questão também que vai afetar isso, que é claro, a gente lê a imagem normalmente da esquerda para a direita, e isso vai e afeta, percebe essa imagem. Tem um exemplo legal sobre isso aqui. Mas faz sentido para vocês? Olha essa relação de oposição entre o representacional e o abstrato, tá ligado? Então a composição ela é de natureza abstrata. É sobre como eu vou encaixar essas partes que eu quero chamar a atenção dentro do meu enquadramento. E aí existem várias ferramentas para isso, certo? Muito tendo essa lógica, ao meu ver, essa lógica mais simples do que é ativo e do que é passivo dentro de uma imagem.